Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Atos, capítulo 2, verso 42, diz assim a palavra do Senhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A primeira reunião da Igreja do Evangelho Pleno de Ioido foi a de um grupo familiar composto por 5 membros. Eu, o líder da célula, a pastora Choi, a auxiliar, que mais tarde se tornaria minha sogra, e os 3 filhos da pastora, a irmã Sung Hai, que mais tarde se tornaria minha esposa, e 2 homens, Sung So e Sung Wang. Além disso, o começo da igreja foi muito modesto. Mais tarde, conseguimos adquirir uma tenda para usá-la como templo. No entanto, todas as circunstâncias davam a entender que o êxito era algo distante para nós. O grande e o único sonho que as pessoas tinham era sobreviver. E nossa igreja, que tinha somente uma tenda, que nesse momento estava estabelecida ao lado de um cemitério, não parecia nada atrativa. As circunstâncias pareciam afirmar que o fracasso era nosso destino. A única luz de esperança que eu tinha era o poder e a consolação do Espírito Santo. Numa situação tão caótica como essa, Deus começou a operar na célula. E começamos a experimentar um crescimento ao ver que os milagres de cura e de expulsão de demônios acontecia em nossa igreja. As pessoas que até o momento se mostravam críticas passaram a se aproximar de nós. Começaram a correr rumores de que o poder de Deus se manifestava com muita força em nossa igreja, o que motivou muita gente a vir de distâncias consideráveis. A igreja cresceu a tal ponto que o número de membros chegou a superar o da população do bairro a qual pertencíamos. Antes de iniciarmos a igreja, na tenda ao lado do cemitério, já havíamos lançado raízes na região em forma de células. Eu estava prestes a concluir o seminário teológico. Minha intercessora, a pastora Choi, tinha o sonho de construir um orfanato. Dias antes, encontrou-se com a mulher que, anos antes, permitira que morasse em sua própria casa, quando ainda não havia acabado a guerra contra os comunistas. As duas mantiveram uma relação muito forte durante 3 anos, de tal forma que compartilhavam o pouco alimento que estava reservado para suas famílias. O marido daquela irmã desejava doar-lhe por gratidão um terreno de cerca de 3.200 metros quadrados para pagar aquela dívida. O sonho de construir um orfanato estava prestes a ser concretizado. Contudo, o fato de entregar os papéis de propriedade ao suposto responsável da construção acabou se revelando um erro, pois nunca voltou a aparecer. A propriedade foi entregue nas mãos de outra pessoa. No entanto, foi nessa ocasião que a irmã Choi recebeu a revelação do Espírito Santo que dizia: não são órfãos somente aqueles que ficaram sem seus pais carnais, mas também aqueles que não conheceram o Pai Celestial. Enquanto isso, eu vivia na casa do missionário R.A. Johnston,
trabalhava como tradutor de missionários e meu único objetivo era seguir carreira dentro da teologia nos Estados Unidos. Quando recebi a notícia de que a irmã Choi abrira um orfanato, decidi ir vê-la. Meu único motivo era cumprimentá-la e orar por ela por alguns minutos. Quando cheguei ao orfanato, a única coisa que vi foi a imagem de uma mulher que estava tirando piolhos de um monte de crianças. Mamãe, como tem passado? Ouvi dizer que abrira um orfanato, mas vejo que luta com piolhos. Seja bem-vindo. E você, como está? Terminou com os preparativos para ir para o exterior? Sim, claro. Vou receber meu título de doutor nos Estados Unidos e espero que a senhora me acompanhe em oração. Creio que você vai conseguir. Você é muito talentoso. Claramente, vem à minha memória quando saíamos juntos para pregar nas estações de trem de Seul e na Praça Pagoda. Você se lembra disso? Claro, lembro que não nos deixaram subir no metrô por causa do tambor. E no fim, não tivemos outro jeito senão ir caminhando e tocando um tambor desde Soedaimon até a Praça Pagoda. Sim, é verdade. Que coragem nós tínhamos! Não nos sentíamos envergonhados por nada. As pessoas tentavam esconder suas lágrimas quando nos ouviam cantar louvores. Mas as pessoas gostavam mais de sua mensagem. Elas se deleitavam realmente com suas mensagens. A propósito, o tempo das chuvas está chegando. Creio que seria melhor construir imediatamente uma casa e começar ali mesmo uma igreja. Estou certo de que Deus estará com a senhora. Aqui terminamos a conversa e eu me encontrava ajudando na construção da casa junto com um pastor amigo e um carpinteiro. O único problema é que não tínhamos um só tijolo. Surpreendentemente, uma vizinha nos ofereceu que usássemos todo o material necessário para a construção da igreja, pois uma fábrica de tijolos lhe devia dinheiro. Era evidente de que a mão de Deus se movia a nosso favor. A madeira que fazia falta para a construção, nós a compramos fiado. Dessa forma, começamos a construir o que em pouco tempo seria nosso templo. Era minha responsabilidade planejar a construção, colocar os tijolos um em cima do outro, enfim, todo o trabalho de alvenaria. Um missionário nos deu uma mão com a questão da eletricidade. Tudo ia bem. O único problema era que não tínhamos dinheiro para pagar o material e a mão de obra. Certo dia, recebemos a visita do administrador de finanças da empresa em que a irmã Choi certa vez trabalhava. O motivo da visita era um salário que eles deviam à minha futura sogra. Esse foi o segundo milagre. Eu me perguntava, como pode ser que as pessoas venham nos trazer dinheiro? Poderíamos ter sido totalmente ignorados. Indubitavelmente, Deus havia depositado dinheiro para a construção de sua igreja. Aleluia! Obrigado, Deus! Todos estávamos impressionados pela direção sobrenatural de Deus e chegamos a pensar que Deus tinha um propósito especial para a nossa vida. O total desses milagres tornou-nos possível pagar, nesse mesmo dia, todo o custo do material e a mão de obra. Eu mesmo desenhei a casa em 3 cômodos e uma cozinha. As portas que dividiam os cômodos eram corrediças. Isso era para aproveitar o pouco espaço que tínhamos, a fim de usá-lo como templo. Esse foi o nosso local de culto, em forma de células, até o momento em que nos mudamos para a tenda.
Em 18 de maio de 1958, começamos a primeira reunião, e a pastora Choi havia colocado várias caixas de maçãs cobertas com uma tela para usá-las como púlpito. Lembro de que foi uma quarta-feira. Antes de inaugurar o templo, a pastora Choi começou a percorrer toda a região para anunciar as boas novas. Enquanto ajudava a cultivar pimentas e arrancar ervas daninhas, e já conseguira a confirmação de 5 pessoas de que estariam no culto daquela noite. Quando morava na casa do missionário Johnston e preparava os papéis para continuar meus estudos nos Estados Unidos, recebi um telefonema da parte da pastora Choi. Irmão Cho, você pode dirigir o culto desta noite em minha igreja? Começa às 19 horas. É algum culto especial? Bem, poderíamos chamá-lo de culto de inauguração do templo. 5 pessoas se comprometeram a vir. Aceitei o convite. Eu estava tão entusiasmado que cheguei à igreja com 1 hora de antecedência. Sentei-me à mesa e comi o melhor banquete como jantar, arroz com cevada. Contávamos os minutos, mas nem sequer uma pessoa chegou até às 20 horas, e chovia. Irmão Cho, perdoe-me, 5 pessoas se comprometeram a estar presentes, mas não se preocupe, Deus vai nos ajudar. Assim começamos nossa igreja, eu, a pastora Choi e seus 3 filhos. Pelo menos coincidíamos no número, os 5. Cantamos ao Senhor com todas as nossas forças, e ainda que tivessem 4 pessoas diante de mim, escutando minha mensagem, tínhamos a certeza de que, de onde 2 ou 3 se reunissem em nome do Senhor, ali Jesus está, e eu imaginava multidões que lotavam aquele lugar. Recitei em voz alta Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Se você crê nessa palavra, diga amém. Amém? Consegui apenas ouvir um suave amém. Oremos. Senhor, sabemos que há muita gente nesta comunidade, mas não veio nem sequer uma pessoa nesta noite. Mas pela fé, visualizo 30, 40, 100 pessoas. A tua palavra diz, segundo sua fé, seja feito. Abre a sua boca e eu a encherei. Sem visão o povo perece. Peço-te, Senhor, que todo Daejodom 30 chegue aos pés de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senti uma enorme força interior que me impulsionava. Meus olhos não percebiam as circunstâncias, mas sim visualizavam por meio da fé. Senti-me cheio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e comecei a pregar com afinco uma mensagem que intitulei: Estes sinais acompanharão os que crerem. Jesus Cristo veio desfazer toda a obra do diabo. Jesus curou a mulher que sofria de fluxo de sangue por 18 anos. Levantou Lázaro dentre os mortos, expulsou demônios e curou todo tipo de doenças. Cristo vive e opera em nós. Jesus é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos dos séculos. Creia em Cristo, receba Cristo. Estes sinais seguirão os que crerem. Corações são transformados, a doença e a pobreza são eliminados e os demônios são lançados fora em nome de Jesus. Eu pregava com toda a minha alma, até que notei que uma senhora idosa espiava da porta principal da igreja. Oi, irmã, aleluia! Está me esperando?
Repentinamente, a pastora Choi não hesitou em levantar-se e saiu para recebê-la. Oi, senhora, seja bem-vinda. Depois de uma longa pausa, consegui continuar com a mensagem, mesmo tendo 5 pessoas e uma senhora que não entendia meu sermão. Senti-me entusiasmado ao pregar a palavra de Deus. Logo decidi mudar-me da casa do missionário para a casa da irmã Choi e entrar completamente no ministério. Mas isso significava permanecer de joelhos, orando 10 horas por dia, visto que não nos pediam que os visitássemos em seus lares. Clamávamos a Deus das 4h30 às 7 horas. Tomávamos o café da manhã e orávamos outra vez até o meio-dia. Depois, descansávamos um pouco e orávamos de novo até o anoitecer. Clamávamos tanto que se escutava o barulho das vozes de oração, até onde estava o terminal de ônibus. Aos poucos, comecei a entender que Deus havia me chamado como pastor. Ainda assim, por um tempo em meu coração, continuei com o desejo de seguir os meus estudos e desenvolver meu ministério como teólogo. A primeira vez que me veio à mente a ideia de que Deus me havia chamado para pastorear uma igreja foi quando eu travava uma tremenda batalha contra a enfermidade, quando estava no seminário. Meu sonho era ser teólogo. Tudo o que estava guardado em minha mente era receber o título de doutorado em uma universidade dos Estados Unidos e depois voltar à Coreia e capacitar pastores e líderes como professor de teologia. Isso me motivou a ensinar meu idioma ao missionário Johnston e a preparar tudo para continuar os meus estudos nos Estados Unidos. Era uma quarta-feira, a temperatura havia baixado drasticamente e para alguém como eu que sofria de tuberculose, o clima não era nada favorável. E como se não fosse o bastante, os médicos diagnosticaram que eu estava com pneumonia. A temperatura do corpo mantinha em 40 graus e os médicos chegaram à conclusão de que eu corria risco de perder a vida. Fazia muito frio no dormitório do seminário e eu me encontrava num canto lutando contra a enfermidade todos os dias. Fazia 4 dias que eu não comia nada e meus olhos estavam se fechando. De repente percebi que alguém batia em minha porta. Era a irmã Choi. Você sente muita dor? Comeu alguma coisa? Não pude responder a ela, pois não tinha forças nem para abrir a boca. A irmã Choi, que havia sido enfermeira no passado, deu-me um antitérmico e também me ofereceu um pão de carne. Devorei tudo, mas depois de alguns minutos, vomitei o que havia comido e desmaiei. Era uma convulsão estomacal. Logo percebi que, se não fosse pelo sacrifício da irmã Choi e de alguns colegas do seminário, não me teria recuperado. Isso fez brotar em mim um sentimento profundo de gratidão, tanto que certo dia aproximei-me de Choi e disse: quero que seja minha mãe espiritual. Todas essas experiências me levaram a meditar numa grande variedade de coisas. Por exemplo, descobri que havia deixado de lado o compromisso de entregar minha vida como pastor e ajudar os pobres e necessitados. Também descobri uma motivação impura que havia dentro de mim. Meu sonho estava baseado na sede por fama e reconhecimento, e não em que fosse para a glória de Deus. Tive a certeza de que esse desejo não era agradável a Deus e não hesitei em me arrepender e confessar todos os meus pecados ocultos. Depois dessa experiência, continuei lendo a Bíblia e alguns livros relacionados com teologia, assim como não deixei de orar com todo o fervor de minha alma. Subia todos os dias a um monte com outros colegas do seminário para receber a plenitude do Espírito Santo.
Em outubro de 1957, H. Ehrman, famoso evangelista estadunidense, iniciou uma cruzada evangelística que se estenderia por 24 dias. Ofereci-me para ser intérprete. A guerra havia deixado grandes marcas e as pessoas estavam famintas. Procuravam ouvir alguma palavra de esperança. O Espírito Santo começou a agir miraculosamente e senti que eu não era mais o mesmo. Pregava com tanto fervor que logo me disseram que as pessoas me haviam confundido com o evangelista. Meus colegas do seminário vinham todas as noites para participar da cruzada e depois ficavam por toda a noite orando. Certamente eu não queria ser exceção. Mesmo com problema de saúde, uni-me ao grupo de seminaristas na oração e intercessão. Meus colegas aconselhavam que era melhor que me prevenisse contra algum sintoma de enfermidade, que eu descansasse, mas quanto mais me repetiam isso, mais eu me lançava no fogo da oração. Por meio dessa experiência, cheguei à conclusão de que o chamado que Deus me concedera não era o de ser um erudito, mas sim um pastor. Glória a Deus, aleluia, que palavra poderosa! Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal para acompanhar todas as palavras que são ministradas aqui no canal. Você também precisa ativar o sininho das notificações. Logo você vai ver a palavra todas. Clica nela, porque todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.